Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ontem nós meditávamos que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a revelação de Deus. Ele é a face de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, como diz São Paulo. Como diz também a carta aos Hebreus, é por ele que foram feitas todas as coisas. Diz na carta aos Efésios, ele é o princípio. Ele é. Só ele pode dizer aquilo que está em Êxodo capítulo 3. Eu sou. Jesus é Deus. Ontem nós começamos falando isso, porque Jesus revelou o mistério da Trindade, o coração de Deus, o mistério de um Deus que é um só Deus, em três pessoas no amor. Mas hoje nós queremos clarear de que se Jesus não é Deus, ele não é nada. Como assim, irmão? Se você quer acreditar, se alguma pessoa quer acreditar que Jesus foi uma pessoa muito boa, que Jesus foi um grande professor que ensinou a viver a vida, que Jesus foi um exemplo, um grande profeta, um iluminado, uma das reencarnações, você não entendeu nada. Ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Não existe o morno. No Apocalipse vai dizer, ou você é quente ou você é frio. O morno será colocado para fora, vomitado. Deus não quer meio termo, não quer pessoas tíbias, mornas, medíocres. Ou você acredita em tudo que Jesus disse, ou você não entendeu nada de Jesus. Se nós não entendermos que Jesus é o próprio Deus, não podemos aceitar que Jesus foi um grande homem. Ou Jesus foi o próprio Deus, ou nada faz sentido. Na verdade, o próprio Jesus vai deixar isso claro. E na carta de São João, o discípulo amado, segunda carta de São João, versículo 7, ele vai dizer que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Também na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele vai dizer, esse é o espírito do anticristo. Quer dizer, o anticristo por excelência é Satanás, é o inimigo. E o inimigo não quer que ninguém aceite que Jesus é o próprio Deus feito carne, porque o motivo da revolta dos anjos que se tornaram rebeldes, que hoje são os demônios, foi não aceitarem adorar a um Deus feito carne. Na carta aos Hebreus está escrito que quando Deus introduz o seu primogênito na terra, ele dá uma ordem aos anjos. Todos os anjos devem adorá-lo. E os anjos que não aceitaram servir aos seres humanos, porque Jesus se fez homem para a nossa salvação, os anjos que não aceitaram serem servos, não aceitaram Jesus se fazendo carne, a encarnação do Filho de Deus. Por isso a carta de São João vai dizer várias vezes, esse é o anticristo, aquele que nega que Jesus veio na carne, Deus feito carne. São João da Cruz, em alguns momentos de exorcismo, ele simplesmente rezava o que nós rezamos na hora do Ângelus. Ele rezava, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E o demônio não suporta essa palavra. Então, ou nós aceitamos que Jesus é o próprio Deus que se tornou no ventre de Maria um de nós, Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus, para nos elevar à natureza divina, à comunhão com o Pai, ou nós não entendemos nada. Nós precisamos dizer que Jesus é o nosso tudo. Ele é tudo, tudo, 1000 vezes tudo. Só Ele é o nosso tudo. Reconhecer que Ele é Deus e que é o nosso Deus, o nosso Criador, que se aproximou de nós, olhou nos nossos olhos, para nos unir ao Pai, para nos unir a Ele próprio. Olha só, nenhum homem na face da terra, nenhum profeta, nem mesmo Moisés, Abraão, Jacó, Davi, nenhum rei, Salomão, ninguém falou o que Jesus falou.
Eles sempre diziam em nome de Deus. Por exemplo, Moisés nunca deu uma ordem como Jesus deu. Moisés recebeu as tábuas de pedra, os mandamentos de Deus e disse: Deus disse isso, obedeçam isso porque Deus falou. Jesus não. Jesus vai dizer: Moisés os disse, vocês ouviram dos antigos, não matar. Eu, porém, vos digo, se alguém ofender, já está matando. Ouviram, não adulterar. Eu, porém, vos digo, se você olhar com malícia, já está adulterando. Jesus vai dizer: eu não vim mudar a lei de Deus, porque ele é o próprio Deus, não é? Mas ele diz: eu vim trazê-la à perfeição. Eu vim completar, cumprir a plenitude da lei. Eu vim aperfeiçoar, quer dizer, dar o sentido pleno. Então, com essa autoridade de Deus, ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Quando Jesus perdoa os pecados, eles dizem com razão: quem é esse para perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Jesus várias vezes vai falar coisas que nenhum profeta falou. Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem os profetas jamais disseram: eu sou Deus. Nunca, nenhum profeta. E olha, até quando Jesus está lá com a samaritana, ele diz: olha, quem beber água desse poço vai ter sede novamente. Quem beber da água que eu der, jamais vai ter sede, uma água viva. E ela ficou confusa. Quem és tu? Tu és por acaso maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E Jesus vai fazer com que ela mesma descubra que ele é o Messias, o Filho de Deus. Jesus, depois de fazer muitos milagres, vai perguntar aos discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Uns dizem que isso e aquilo. E vocês? E Pedro levanta a voz. Imagina, Pedro que conviveu com Jesus, Pedro que olhou nos olhos de Jesus, Pedro que viu a multiplicação dos pães, viu que nenhuma pessoa, nenhum profeta tinha a autoridade que Jesus tinha. Jesus dava ordem no pão e o pão se multiplicava, dava ordem no vinho e o vinho se tornava na água e a água se tornava vinho. Jesus dava ordem nas enfermidades e elas iam embora, nos demônios e eles tremiam e fugiam. Jesus dava ordem aos mortos para ressuscitar e eles ressuscitavam. Jesus vai fazer algo que nenhum dos profetas fizeram. Os profetas fizeram milagres em nome de Deus, mas Jesus exerce o próprio poder de Deus, cumprindo todas as profecias messiânicas. Por isso, quando Pedro ouve essa pergunta de Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, o próprio Pai ilumina Pedro com o Espírito Santo, que diz: tu és o Cristo, quer dizer, o Messias prometido, e és o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: não foi o ser humano, a carne e o sangue que te revelaram isso, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. E Jesus pede para guardar o segredo, pois ele só vai afirmar que ele é o próprio Filho de Deus, um com o Pai, de uma maneira clara, quando chegar a hora de dar a vida, porque ele vai dar a vida por esse motivo, defendendo que ele é Deus, a verdade, dando testemunho da verdade. E olha só, meus irmãos, o que o próprio Jesus diz de si mesmo. Ele vai dizer em outras passagens, não somente que ele é maior que Jacó para a samaritana, mas em outra passagem ele vai dizer que a rainha do meio-dia, a rainha do sul, veio para ouvir Salomão. E está aqui quem é bem maior que Salomão. E ele vai dizer: os ninivitas ouviram Jonas e se converteram. E aqui está quem é muito maior do que Jonas. Jesus está dizendo que é maior que Jacó, que é maior do que o grande rei Salomão, que é maior do que Jonas. Em outra passagem, se eu não me engano, Mateus 22, ele vai dizer: o Messias é filho de Davi? Mas como é que Davi no Salmo chama o Messias de seu Senhor? Ele vai mostrar que ele é o Senhor do próprio rei Davi. Jesus vai se colocar acima de todos. E no final vão perguntar para ele sobre Abraão. E ele disse: Abraão viu o meu dia. Deus mostrou a Abraão profeticamente o meu dia. E ele exultou de alegria. E eles vão dizer: tu não tens nem 50 anos e dizes ter visto Abraão? E Jesus vai dizer: antes que Abraão fosse, eu sou. Quer dizer, antes que Abraão existisse, eu existo. Eu sou. Jesus está falando do nome bíblico.
Esse nome ninguém podia dizer. Esse nome foi o nome que Deus revelou a Moisés, lá no Êxodo, quando ele pergunta qual é o seu nome, e Deus diz, eu sou, querendo dizer que ele não é alguma coisa, ele não pode ser nomeado no sentido de que o homem deu nome a todas as criaturas, mas ele é a origem de todo ser. Eu sou. Eu sou a fonte da existência. Esse nome é o nome sagrado de Deus. E Jesus vai dizer, antes que Abraão fosse, eu sou. E várias vezes Jesus vai revelar que ele é o eu sou, que é traduzido normalmente por Javé, às vezes erroneamente traduzido por causa da influência dos testemunhas de Jeová e outros estudos errados por Jeová, não é? Mas o significado é eu sou, a fonte da existência de tudo, que Jesus vai chamar, na verdade, de Pai. Pai é aquele que gera tudo que existe, né? Aquele que é o Criador de tudo. E ele vai dizer que é um com o Pai. Eu e o Pai somos um, e querem apedrejar Jesus, porque Jesus fala isso. Mas em vários momentos Jesus vai dizer eu sou. Ele vai dizer eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que ele é a vida, ele é Deus. Eu sou a porta, quem não passar por mim não se salva. Quem não chegar ao Pai por mim não chega ao Pai. Eu sou o bom pastor que dá vida. Os outros eram mercenários, lobos, mentirosos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele já vai profetizar que somente ele tem o poder de ressuscitar a si mesmo, porque ele vai dizer, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus está dizendo que ele é Deus. E tu és o Filho do Deus vivo, é o que Pedro diz para Jesus. E no final, quando querem matar Jesus, perguntam para ele, né? Me diga, o sumo sacerdote diz, me diga aqui na frente de todos, eu te conjuro em nome de Deus, diga publicamente, você é o próprio Filho do Deus vivo? E Jesus diz o nome sagrado, que só o sumo sacerdote podia dizer uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos, do santuário, no Santíssimo. Jesus diz, eu sou. E em verdade vos digo, doravante vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo entre as nuvens do céu. Jesus está afirmando categoricamente que ele é Deus. Por esse motivo ele foi morto. Até Pilatos disse, eu tenho o poder de te soltar. Jesus diz, não terias poder nenhum se não tivesse sido dado do alto. Pilatos pergunta se ele é o próprio Deus, ele diz que é. Ele diz que é a verdade, que veio dar testemunho da verdade. Bastava Jesus parar de dizer isso e Jesus não seria morto. Essa foi a causa da morte de Jesus, mas Jesus afirmou a verdade até o fim. Então, alguém que não acredite que Jesus é Deus, só existem duas opções, grava bem no seu coração. E isso, logicamente, os estudiosos perceberam isso. Só existem duas opções se Jesus não for Deus. Ou Jesus é um homem mau, moralmente falando, porque é um mentiroso, ou Jesus é um homem mau, intelectualmente falando, porque tem problemas, não tem o conhecimento de quem ele próprio é. Chegaram pessoas ao absurdo de afirmar que Jesus não estava mentindo. É porque ele tinha um desvio psicológico que ele acreditava que ele era Deus, sem ser, não é? Então, em outras palavras, me desculpe a dureza do que é essa palavra, ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é louco, ou Jesus é Deus. Mentiroso? Para que uma pessoa mente? Para conseguir poder. Que poder Jesus conseguiu? Ele só se aproximava dos pobres, dos necessitados, dos sofridos. Ele não queria poder humano nenhum. Quando em João capítulo 6 ele multiplicou os pães, quiseram fazer dele rei e ele fugiu, porque ele disse também depois para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Jesus ia falar isso para receber que poder? Jesus foi crucificado por causa disso. Para que ele iria mentir? Para que alguém vai mentir? Para ser prejudicado? Para sofrer? Alguém só dá a vida por aquilo que acredita. E Jesus disse, eu vim para dar o testemunho da verdade.
Jesus afirmou que era Deus. E Jesus dizia que nunca devia mentir. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade. Jesus dizia, vosso sim deve ser sim, vosso não deve ser não. Nunca deve se contar mentira. Jesus vai ensinar para os seus discípulos que a verdade é o critério absoluto para viver o amor de Deus. Como Jesus vai mentir? Se a sua doutrina é toda pautada na verdade, para que Jesus iria mentir? O que ele iria ganhar mentindo? Então essa primeira opção está cortada, é ridícula. E dizer que Jesus é louco, até as pessoas que são fora da igreja dizem que é a coisa mais insana dizer que alguém que mudou a história da humanidade, entre antes e depois de Cristo, alguém que mudou a história dos homens mais intelectuais e inteligentes do mundo, poderia ser alguém insano, alguém fora de si, alguém que previu o futuro, alguém que conhecia coisas que todos ficaram admirados, que conhecia o pensamento dos outros. E o Evangelho vai narrar, Jesus sabia o que os outros estavam pensando, não sabia quem ele próprio era. Se o próprio Jesus anunciou poucos dias antes que ele era a ressurreição e ele disse que ele iria morrer e ressuscitar, que ninguém iria tirar sua vida, ele iria entregar livremente, como ele fez, como um manso cordeiro, e depois Jesus ressuscita. Na verdade, essa é a prova final de que Jesus é o Filho de Deus. Quando pedem a Jesus um sinal, Jesus já estava fazendo todos os sinais que eu disse para você agora, que o Messias iria fazer, dando ordem às doenças, dando ordem ao céu, ao mar, a tudo, fazendo milagres, sinais prometidos. E ainda os cara de pau perguntam, você vai fazer algum sinal? Multiplicou pães e tudo. Jesus de novo, vou fazer nenhum sinal para vocês. Só vai ser deixado um sinal, o sinal de Jonas. Quer dizer, assim como Jonas ficou 3 dias, provavelmente morto, dentro do ventre da baleia, e ali aconteceu o milagre da ressurreição dele, mas não uma ressurreição de verdade, porque todos os outros que Jesus ressuscitou, até mesmo que Elias e Moisés e Eliseu ressuscitaram, morreram de novo. Jesus ressuscitou o filho da viúva, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava 4 dias morto, apodrecendo, cheirando mal. Mas todos esses reviveram, mas morreram de novo. A maior prova de todas que Jesus é Deus é a ressurreição, porque ele não ressuscitou para morrer de novo, como os outros, mas ele ressuscitou para nunca mais morrer. E isso nós vamos tratar no nosso próximo vídeo, com a graça do bom Deus, explicar bem direitinho como não dá para duvidar de que Jesus é Deus por causa do centro da nossa fé, que é a ressurreição. Então, meus irmãos, vamos resumir toda a formação de hoje. Ou você acredita que Jesus é Deus, ou não vale a pena seguir Jesus. Não adianta gostar de Jesus, admirar, achar bonito, ou Jesus é o teu Deus, como Pedro descobriu, depois de perceber durante aqueles 3 anos tudo o que Jesus fazia. Olhando nos olhos de Jesus, Pedro reconheceu, ele é o meu Criador, ele me fez, eu sou dele, aquele que me fez está diante de mim, me olhando e me amando. Ele é Deus. E Pedro afirmou a fé da igreja. E Pedro sustenta a fé da igreja até hoje, porque em cima da fé de Pedro é que a igreja vive. Por isso os sucessores de Pedro, os papas, guardam a fé de que Jesus é o Filho do Deus vivo, um com o Pai, igual ao Pai. Então, resumindo toda a nossa formação, Jesus é Deus, ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é louco. Cada um escolhe. Se nós sabemos que ninguém mentiria para sofrer, ninguém faria tantos milagres, confirmaria toda a verdade das profecias, ninguém poderia mentir como Jesus fez, né? Mentir para ser prejudicado. Jesus não é um mentiroso. Ninguém poderia ser louco ao ponto de inspirar as pessoas mais inteligentes. Dizem, até os psicólogos dizem que Jesus é o maior psicólogo que existiu. Formou 12 homens briguentos e birrentos e transformou em 12 maiores propagadores de uma mensagem na história da humanidade. E Jesus não poderia ser insano, não poderia ser louco.
Então, para qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso, Jesus não é mentiroso, Jesus não falou mentira e Jesus não estava enganado a respeito de quem ele era. Jesus é Deus. Ou Jesus é Deus, ou Jesus não é nada. E a maior prova de que Jesus é o nosso tudo, de que Jesus é Deus, é a ressurreição. No Antigo Testamento existiram sinais. Elias, Eliseu fizeram ressurreição, mas na verdade revivendo, não uma ressurreição eterna. Só Jesus venceu a morte. E amanhã nós vamos entender mais profundamente como a ressurreição é a maior certeza, não somente uma certeza de fé, uma certeza que a gente acredita, mas o maior fato histórico, o fato histórico mais comprovado que existe na história da humanidade. Então eu quero ouvir o seu comentário. O que você acha de tudo isso? Você proclama a sua fé que Cristo está vivo? Você proclama que Jesus é o seu Deus? Você já teve essa experiência como Pedro, de olhar nos olhos de Jesus e perceber: Tu és o próprio Deus que se aproximou de mim, que me abraçou, que me amou, que me perdoou? Coloca aqui nesse comentário se você já teve essa experiência de Jesus como o próprio Deus na sua vida, teve uma experiência pessoal com Ele. Se você não teve, você vai ter, porque o seu coração está aberto à fé. É essa fé de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Para que todos os demônios possam ir embora da nossa vida, nós rezamos juntos. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é a maior verdade da nossa fé católica, da nossa fé cristã. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã. Eu te peço que você leve essa verdade, dê a sua vida como os santos deram a sua vida por essa verdade, divulgando para todos esse vídeo, proclamando que Jesus é Deus e Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, né? Deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário do que você entendeu dessa palavra de hoje. Proclama que Ele é o seu Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós agora vamos ficar com o nosso momento de oração, que é o mais importante dessa semana. Quem como Deus? Ninguém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós.
Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, pelo Espírito, modifiquemos as obras da carne, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que nos confirmeis com vosso Espírito soberano, nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós os suplicamos que concedais a nós que vos pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém.